princípio, a ideia, a gente pensou, vamos olhar para NPS. Como que a gente alavanca NPS? Apesar do nosso NPS ser bom, não é NPS, NPS Sim, mesmo, NPS né? cliente. E de novo cliente, porque toda, assim, a nossa vida, a gente respira a experiência do cliente, Sim. né? Então, como que a gente alavanca? Então, eu tenho um bom número, mas e olhando para a estratégia. Se eu olho para o cliente, eu me mantenho em contato com ele, mantenho a conexão e ele continua aqui dentro da nossa casa. Então, esse era o olhar do projeto, né? Por que deste projeto? E a gente começou de cima para baixo. Então, apresentando a estratégia, né? Então, o nome é o CARE, Inteligência Emocional para uma Experiência Incrível. Então, meio que a ideia do avião, sabe? Coloca primeiro a máscara para depois você ajudar outro. Como é que eu ofereço uma experiência incrível se eu não estou no meu melhor? Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Revolcast, o podcast da Revolução da Aprendizagem. Meu nome é Richard Show, sou CEO e fundador da Revo e eu estou aqui com quem? Nilson Figueiredo, bom dia. Acertou seu nome, muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui no Revolcast, nessa temporada, mais uma temporada em São Paulo, né, Richard? Exatamente, e mais uma temporada 2025. Agora abrimos o ano de 2025, verdade, né? E quais são as promessas para esse ano? Eu prometi que eu vou perder 5 quilos. Não é isso não? Tá. Pensei que era a promessa de... Não essas resoluções do ano novo. Entendi. Promessa é elevar a barra de T&D. Já era elevar a barra de T&D, agora para 25 é a mais gente tá ainda, pensando, né? Vamos trazer aí cases aí diferentes, mas a gente sempre... E já tô recebendo aí o pessoal falando, cara, já mudei projeto, passei lá por um episódio pro meu time, porque a gente tá reescrevendo, então... A gente chega aí com muita vontade de fazer melhor que foi em 2024. E tem gente botando sininho toda semana, escuta na academia. Né? Então tá virando o podcast caseiro aí de T&D. Eu acho que reforça aí o nosso propósito, né, de subir a barra dos projetos de T&D. E sinal que a gente está agregando. Então isso deixa a gente muito feliz e com certeza com mais energia ainda para fazer mais e mais episódios ao longo desse ano. Né? Exatamente. E para esse de hoje, Richard, o que temos aí? Hoje temos um case bem legal, com uma experiência diferente. Uma experiência de cliente diferente. Então, Nilson e caro ouvinte, imagina que você trabalha no setor de câmbio, tanto no varejo quanto no corporativo. Mas o seu setor está em evolução constante. Novas soluções são criadas todos os dias para facilitar a vida do cliente. O que fazer nesse cenário? A empresa acredita que precisa sim trazer a inovação, mas o seu grande diferencial está na sua rede de loja e atendimento diferenciado. Então, a grande aposta é: vamos nos diferenciar através da experiência incrível do cliente. Mas para isso acontecer, na prática, a gente precisa capacitar um grupo de quase 1.000 pessoas. 1.000 pessoas, né? 1.000 pessoas, bastante pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Os números aqui são fáceis, né? Moleza, né? Hoje vamos explorar um case de experiência de cliente na Travelex. Estamos aqui com a Andréia Araújo, que é coordenadora de T&D na Travelex. Andréia, muito bem-vinda ao Revolcast. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda, Andréia. Muito obrigada. Tudo bem, pessoal? Vou pegar o mote, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horário você está vendo essa gravação. Exatamente. Muito bom. Começou bem. Gostei. E acho que vale a pena só dar um passo antes para quem não conhece a empresa. Você explica um pouco o que a empresa faz para que a gente possa entender um pouco esse contexto. Sim, então o grupo é o Travelex Confidence, uma empresa com foco em soluções financeiras e câmbio especificamente. Tá? Então a gente tem 2 business, varejo e a corretora é o varejo no caso, né? Então corretora e banco. Legal. Qual que é a diferença
Na prática, assim, é o volume de operação. Então, eu tenho operações que a gente tem um limite para operar dentro da corretora. Alguns serviços ou volume de operação precisa ser processado pelo banco. E a gente tem o banco próprio, né? Recentemente também a gente até recebeu a licença, a autorização do Banco Central para ofertar novos produtos. Então, aguardem. Que legal. Logo menos teremos novas soluções bancárias. E legal, assim, quando você fala corretora, até para traduzir isso, né? Porque você estava me explicando até nos bastidores, basicamente é aquela... Eu posso dizer que é aquela loja do shopping que tem o câmbio e você vai viajar. É a casa do câmbio, É a casa de câmbio, que a gente Isso. sempre fala, né? É a casa de câmbio. E banco aí num volume maior. Então, né? por exemplo, o FX, né, que são os pagamentos massificados. Então, só para explicar o FX de uma forma simples, Spotify, você paga R$16,90, você paga 16, eu pago 16. A gente junta todos esses 16 pequenos valores e isso vira um pagamento massificado, né? Eu envio, recebo, remessa, exato. Então, isso é a solução corporativa. Isso é uma das soluções corporativas, né? E no varejo, no dia a dia, nas corretoras, é o caso de câmbio. Eu quero viajar, então trocar moeda. O carro forte, né? A linha de frente é o papel moeda. A gente opera com mais de 20 moedas exóticas e as tradicionais. Dólar, euro, enfim, os pesos, né? E produtos agregados, porque o foco é a experiência do cliente. Tá? Isso que eu ia perguntar. Então não é só moeda, câmbio, não é só troca de câmbio, né? Tem outros serviços também que... A gente tem alguns... Cheguei lá na loja, você vai acabar me ofertando, eu quero fazer uma viagem, você me oferta outros serviços agregados. Sim, né? A gente vai entender primeiro a sua necessidade. Então, assim, o grande diferencial é o atendimento consultivo, né? Até depois, dando spoiler, né? Dando spoiler do case? Dando spoiler do case. Então, preciso entender qual que é a sua necessidade enquanto cliente. E aí, entendendo a necessidade, aí sim, a gente tem a oferta de algumas soluções. Então, tem um produto que chama câmbio programado. Você pode fazer o pagamento em até 12 vezes. Para quem tem o sonho de viajar, estudar fora... Estamos no Brasil, não necessariamente você tem aquele volume... Do ano inteiro do ano inteiro, dólar, né? Quase 6, né? Então, assim... Eu me programo e eu posso fazer um parcelamento, eu faço um contrato de câmbio, mas toda essa burocracia fica conosco. A pessoa ela vai pagar igual um boleto da legal, loja. Nem sabia que isso existia. Pois Legal. Para mais necessidades, nos consulte. Muito bom. Já estou anotando aqui, deixa eu anotar aqui, que legal. Então, um dos produtos, né, o câmbio programado, aí a troca de moedas. A gente fez uma parceria recentemente com a Wise para a conta internacional. Então, no aplicativo da Confidence, você... consegue ali operar até 6 moedas automaticamente pelo nosso app, cartão então Visa. Tem parcerias com outras Então a gente faz parcerias com foco na experiência do cliente, porque eu entro na loja, eu preciso resolver o meu problema com o câmbio. Legal. E tem uma série de questões burocráticas para resolver questões cambiais. Então, a gente é o especialista para isso, me conta seu problema, a gente vai dar um jeito de resolver da forma mais confortável. Se você precisar de outras coisas, por exemplo, o chip, o seguro viagem, transportar algo, a gente tem algumas parcerias também. Perfeito. São quantas lojas? Fomos para 145 lojas, Nossa, a gente estava com 120, recentemente também fizemos mais uma parceria com a Europa Câmbio. Então, a gente está ali numa região que antes a gente não tinha lojas, né? Então, enfim, estamos para 140. Quantas pessoas? 945 Travelex, aí eu tenho mais um pessoal ali na BIT que dá uns 60, enfim. A gente umas mil pessoas. Legal, então um grupo bem grande aí, desafio grande. Vamos, então, agora a gente conseguiu entender um pouco o contexto onde a gente está e vamos para o desafio. Né? O mundo de câmbio está mudando. Né? A gente, 10, 20 anos atrás... ia fazer câmbio, ia na lojinha lá, comprava dinheiro. Eu lembro que ia na viagem, aí você ia viajar, ia para uma lojinha no shopping, trocava lá, comprava dólar, por exemplo. Né? Esse era o negócio. Agora tem 1000 opções, pode fazer online, pode fazer aplicativo, pode fazer... Então o negócio de você está transformando. Sim. Não é? E fala um pouco sobre isso para que a gente possa entender o cenário aqui do treinamento. Ainda tem, né, o formato da loja. Sim, lá a gente tem as lojas, tem os clientes que procuram o Richard, eu quero falar com ele, porque ele que manda meu dinheiro todo mês lá para minha neta que está em tal cidade. Então a gente tem e vai ter isso por um bom tempo. Com certeza. Mas pensando em inteligência artificial, tecnologias exponenciais, até quando a gente vai ter papel moeda? É verdade. Né? Então, assim, tá mudando. Estou pensando em médio, eu não vou falar nem longo prazo, em médio prazo,
a gente precisa pensar em como a gente vai se adaptar ao mercado, ao cliente, e esses novos formatos de oferta de moeda, seja papel moeda, seja de forma tecnológica, né? Como que a gente se mantém relevante no mercado. É uma curiosidade, não sei se você viu isso, Nilson. Os Estados Unidos está pensando em não imprimir mais 1 centavo, não ter mais moeda de 1 centavo e vai sair de circulação. Então, essa mudança de realidade, até que ponto vai ter papel moeda? Tem as legislações também, a discussão do real digital, né? 1 centavo, porque é mais caro fazer, é mais que 1 centavo, ele custa mais caro produzir do que 1 centavo. E aí, se for entrar num ponto de ESG, que não é meu fundo ali, não é a minha prática, mas assim, para imprimir, para produzir esse material, vai água, vai papel. Então, assim, eu não falo, por isso que eu não falo nem longo prazo, acho que médio prazo temos uma revolução em finanças, não só em câmbio. Então, a gente precisa se reinventar. Tudo indo para o formato, assim, na maioria é um movimento, uma transformação indo para o digital, né? Que nem você falou, ainda tem gente que prefere a moeda em espécie e tudo mais, mas é um movimento que vocês já estão percebendo a tendência. Sim. E aí, acho que a ideia toda é se posicionar, né, de forma proativa com todo esse movimento de mercado que está acontecendo. Digitais lá fora, né? Tem muito movimento. E aí, a aposta da empresa foi... Obviamente, você já trouxe alguns exemplos de parcerias, então está se movimentando, mas também foi aumentar a aposta no atendimento. Sim, é o nosso grande diferencial, né? O nosso mote internamente, a gente fala em experiência de valor. E é isso que nós queremos proporcionar, uma experiência de valor em todos os sentidos, no atendimento, no esclarecimento. Eu vou precisar voltar na pergunta. Bate palma. Tá bom, sem problema. Eu perdi o raciocínio. Não, sem problema. Só voltar aqui. E esse mercado está mudando rapidamente, né? A gente falou aqui vários exemplos, tem conta digital, tudo mais. Só que a empresa apostou mais ainda no atendimento das lojas, né? Obviamente, se adaptou, fez parcerias, tem várias inovações, mas a grande aposta desse treinamento foi a melhorar o atendimento. Sim, porque o nosso grande diferencial é a experiência de valor, é ser consultivo durante o atendimento. Esse é o nosso grande diferencial. Porque se a gente pensar em tecnologia, tem um monte de aplicativo que você consegue resolver as suas questões. Os aplicativos de bancos em geral, né? Não vou falar dos outros bancos. Não vou falar dos outros bancos, mas enfim, você encontra soluções dentro desses apps, nas agências, enfim. Então, existe. Então, como que eu me diferencio? O nosso diferencial é justamente a forma de atender. São as soluções omnichannel. Então, assim, você vai continuar tendo, sim, as lojas físicas. Eu sou uma que gosta de olhar para alguém, falar, eu gosto de ir lá buscar. Eu gosto de ter uma parte no digital e uma parte em moeda física quando eu vou viajar. Dependendo dos lugares que a gente vai ver. Vou numa feirinha. Às vezes o digital não vai me ajudar, eu preciso do papel e tal. E eu posso fazer isso por WhatsApp, por telefone, presencialmente. E essa sutileza no atendimento, seja no presencial, no telefone, na escrita, tem sutilezas na forma de atender. Essa sutileza é o nosso diferencial. Não, que é legal. O ser consultivo. Então, acho que esse também é a chave ali para a gente conseguir se manter relevante, diferenciar, manter o nosso diferencial, né? Então, aqui é um projeto que vai além de experiência de cliente. Estamos falando de cultura, estratégia de negócio, sobrevivência do negócio, né, o diferencial da empresa para ela se manter relevante, manter o cliente, ela tem um modelo de negócio que, de fato, você tem que se diferenciar através do atendimento e para isso tem que capacitar as pessoas. O que ficou muito claro é uma alavanca que a gente fala experiência de cliente como meio para viabilizar tudo isso que você falou. Mas está muito claro uma alavanca de retenção de clientes. Né? Então, assim, o que justifica, né, o desafio, justamente pelo que eu entendi, né, da tua fala, né, André? É muito assim, como é que eu retenho esse cliente para ele querer continuar sendo atendido de forma exclusiva, com calma, consultiva. Então, é onde vocês colocaram o foco aí dessa solução, né? Sim, e é engraçado quando a gente fala a experiência do cliente. Parece que a gente está falando separado, né? O cliente lá e eu aqui. No fim das contas, é todo mundo pessoas. Somos todos pessoas. Então, além da mudança cultural, da estratégia, da relevância, acho que tem um ponto de pessoas lidando com pessoas de forma mais saudável. A minha gestora, ela tem muito esse olhar do positivo, do humano. E no fim das contas é isso. Independente da indústria que você trabalha ou do que você faz, são pessoas lidando com outras pessoas. Como é que a gente transforma
as nossas relações de uma forma mais saudável, mais positiva, mais construtiva. E nesse aspecto que eu falei, é um projeto de cultura também. Sim. Né? Isso aí entra muito na cultura da empresa. E aí foi desenhado o projeto CARE. CARE. Não é? CARE significa, obviamente, além de cuidado, né? De cuidar. Tem algum... Não tem nenhum acrônimo, é CARE de cuidado. Tem algumas piadas internas, às vezes eu brinco e falo, cuida com carinho aí, né? Gostei. Cuida com carinho, que no fim é o cuidar. Não é um acrônimo, é no sentido de cuidar mesmo. E o que é o projeto? Pode explicar um pouco? O projeto, assim, a princípio, a ideia, a gente pensou, vamos olhar para NPS. Como que a gente alavanca NPS? Apesar do nosso NPS ser bom, não NPS mesmo, NPS né? Cliente. E, de novo, cliente, porque toda, assim, a nossa vida, a gente respira a experiência do cliente, né? Então, como que a gente alavanca? Então, eu tenho um bom número, mas olhando para a estratégia. Se eu olho para o cliente, eu me mantenho em contato com ele, mantenho a conexão e ele continua aqui dentro da nossa casa. Então, esse era o olhar do projeto, né? Por que deste projeto? E a gente começou de cima para baixo. Então, apresentando a estratégia, né? Então, o nome é o CARE, Inteligência Emocional para uma Experiência Incrível. Então, meio que a ideia do avião, sabe? Coloca primeiro a máscara para depois você ajudar outro. Como é que eu ofereço uma experiência incrível se eu não estou no meu melhor? Não dá. Sim, com certeza. Como que eu ofereço uma experiência incrível se eu peguei 2 horas de trânsito, seja de carro, seja de transporte público, além do carro, tá bom que eu tô aqui, mas eu tomei uma fechada, tomei uma buzinada, o cara foi mal educado. Se eu tô no transporte público, eu fui amassada, né, sai correndo na escada. Assim, eu já chego exausto, já chego cansado. Como que eu vou fazer um atendimento incrível, uma experiência incrível? Como é que faz isso? Assim, primeiro eu tenho que olhar para mim. Eu achei interessante, você começou já falando, começou com inteligência emocional, aí já tem essa provocação, né, de olhar para como estão suas emoções, fazer toda essa... Aí, somado a isso, você chega, né, depois de 2 horas de trânsito, transporte público e tal, você abre seu LinkedIn, tem um cara lá falando de home office, que pode ficar o dia inteiro em home office, né? Pois é, aí você olha, você pensa, poxa, cara, quem será que é esse cara? Eu já vi esse cara, né, olhando ali, você tem né? Não sei quem é, mas enfim, dizem que tem pessoas assim. Eu já vi um rapaz com suporte, tem até tem desenhado, assim, né, as diferenças, né, do presencial e do home, né? E aí você olha para aquilo e fala, poxa, aí vem uma pessoa cheia de dúvidas sobre câmbio, legislação e assinar contrato, tem que mandar não sei quantos documentos. Porque tem toda uma questão de prevenção da lavagem de dinheiro, financiamento de terrorismo. Então, compliance. A gente tem uma questão muito forte com compliance. Aí eu vou cuidar de toda essa burocracia feliz e contente. De que jeito, meu amor? Né? Então, a premissa, né, os pontos do programa é muito como que eu trabalho a minha inteligência emocional para, apesar de eu ficar bem e proporcionar essa experiência. Então, eu estou falando de cliente, mas eu também estou falando das pessoas internamente. Como que a gente... o que a gente pode ajudar ou dar de dicas para o meu colaborador se sentir melhor, também estar mais saudável, que é uma via de mão dupla. Se meu colaborador não está bem, ele não oferece o melhor, fim. Não tem muito o que discutir. E aí a história da máscara, né? Eu oferto aquilo que eu tenho, se eu não tenho, eu não posso ajudar. Então, o programa ele se divide em 2 dias, quer dizer, foi um dos formatos. Aí começam os desafios, né? Porque são as 1.000 pessoas. 1.000 pessoas estão espalhadas. Elas não estão todas aqui no escritório. Eu ia te perguntar isso, como é que foi essa solução, né? Para chegar nas 1.000. Então, elas não estão todas aqui. Então, a gente foi pilotando, e eu brinco que a gente vai trocando a roda com o caminhão andando, né? Então, primeiro o desenho da solução. Apresentar e alinhar com a alta gestão. Esse tipo de programa que envolve estratégia, mudança cultural, que vai envolver a empresa toda. Então, assim, não adianta eu treinar o comercial. O comercial que lida com o cliente, então o treinamento é só para o comercial. As áreas de apoio existem por causa do comercial. O comercial, ele traz o cliente. O comercial é a área da prosperidade. Né? Ele traz, ele vem, mas depois que esse cliente entrou, eu preciso cuidar. Tem a operação... As pessoas precisam estar treinadas para atender. Eu tenho contas a pagar, receber. Enfim, tem muita tecnologia. Tem toda a tecnologia por trás. Mesmo na loja tem um sistema ali. Né? Enfim, então tem muita gente operando para que o comercial dê o show lá na ponta.
Então, não adianta eu dar um treinamento para o comercial, é para a empresa toda. E a empresa toda entender que ela trabalha para o cliente. Porque às vezes eu estou numa área de apoio, eu estou aqui programando, estou aqui metindo... Não é minha função, né? Não tenho nada a ver com isso. Tem, né? Então, primeiro vai para a empresa toda, mas eu começo de cima. Porque se a minha autogestão não está junto, não está comprada, não vai dar certo. Porque tem o dia a dia. No dia a dia, tenho uma meta para bater, independente de comercial ou não, todo mundo tem meta. Então, tenho algo para entregar, algo para fazer. No dia a dia, eu vou lembrar da experiência emocional, da inteligência emocional, com experiência incrível. Não, eu vou lembrar que eu tenho para fazer. Então, o gestor, ele tem que estar imbuído dessas premissas para reforçar isso no dia a dia. E aí uma curiosidade, você falou que você validou com gestores. Você validou o quê? Eles fizeram o curso? Fizeram o curso. Validou só emento? Só... Não. A aula prática. Tá. Então, começou com alta gestão. Primeira CEO, turma foi CFO, primeira turma. Tá. CEO, CFO, operações, toda a alta liderança. Tiveram uma versão Pocket, também adaptada para este público, que eu acho que é um ponto interessante para a T&D, já que o papo e o podcast é de T&D, é como a gente adapta o conteúdo para o público-alvo. Eu não posso tirar diretores 2 dias, a não ser que seja um programa muito especial, muito específico, não que esse programa não seja especial, mas eu tenho que saber vender os meus programas internamente. Perfeito. Então, eles tiveram uma versão Pocket, né, dessa capacitação, um período. Tá bom. Né? Depois, nós tivemos versões com gerentes e alguns gerentes que a gente identificava como promotores ou críticos, porque a gente precisava de crítica. Sim. Né? E o crítico, se ele faz uma crítica que teoricamente é negativa, não é negativa, é construtiva. Eu preciso da pessoa que fala, que aponta, ou que... Então a gente escolheu algumas pessoas, algum desses gerentes para essa primeira turma, e eles fizeram uma aula, 2 dias de aula. Então, aulas teórica, prática, exercícios, etc. No final, a gente fez também a rodada disso faz sentido para ti, na tua área, no seu dia a dia, que até a gente estava conversando aqui no bastidor e brinquei, né? Não adianta eu ser a pessoa, eu sou a magnânima do T&D, eu estudei educação, eu estudei andragogia, eu sou psicóloga, eu sei de tudo, não sabe não. Eu preciso escutar. Então, eu tenho ideias, uma premissa, uma proposta, mas eu preciso dividir essa proposta e trocar com o meu público e ver se isso faz sentido para você. Eu tenho uma parte do olhar. Quem está no dia a dia é o outro. E como que você fez isso? Aula prática os 2 dias, depois a gente teve um momento de... Como você levantou isso? O que era necessário, que de fato era relevante na ponta? Você foi para a ponta, entrevistou pessoas para levantar esse diagnóstico? A gente olhou para dados internos, o que tipo de questões que vem nas avaliações de clientes. A gente tem uma área que é extremamente parceira, que era da qualidade varejo, que olha para a qualidade tanto no sentido de treinamentos técnicos, quanto da qualidade de processos e operações. Então, eu tô falando, não saiu da sua cabeça... Jamais. Fonte Ariel 12, não. Vozes da minha cabeça, não saiu dessa fonte. Então, assim, tem uma ideia inicial. Dessa ideia inicial, começa a trocar com as áreas. Perfeito. Então, foi um programa que ele foi feito a muitas mãos. Não é um programa de T&D, é um programa que... Quanto tempo para elaborar foram, acho que uns 4 meses. Você vê que elaborando, discutindo, grande, né? voltando. Tivemos uma consultora também que nos apoiou nesse processo, que já tinha trabalhado com a Tatiana em casas anteriores. Mas, assim, não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Esse processo de casas anteriores foi uma... inspiração, eu preciso adaptar para a minha realidade, porque, de novo, não tem copia e cola, né? Você tem que olhar para o cenário. Então, dados, conversas, linhas, enfim. No passado, a gente tinha um programa semelhante ao Care, mas ele era do Global, né? A Travelex, ela é londrina, né? O acionista a sede fica em Londres. E esse programa do Global, que é completamente diferente do que era hoje, ele tinha meio que um passo a passo de atendimento. Né? E as pessoas gostavam muito, porque tinha um racional a ser seguido. E eu acho que isso também ajuda em comunicação, porque fica claro quais são os combinados, qual é o esperado. Para avaliar fica mais fácil. Você virou para a direita, virou para a esquerda. Você só virou para a esquerda, faltou virar para a direita. Então tinha um passo a passo. Mas ele era mais cartesiano, de dia a dia. Então também a gente pegou esses dados do que as pessoas gostavam no Care, como que era. Então também teve uma questão da gente
adaptar a comunicação, depois quando a gente foi descendo a informação, a gente não é o quer. A gente usou o nome porque a palavra é o que a gente quer chegar, mas não é uma cópia do programa anterior. E aculturar quem já está há 15, 20 anos conosco, porque senão ele quer replicar o programa antigo. Bom, aí alta gestão, média gestão, aula prática, também trocar na prática como foram essas aulas. É isso que eu ia te perguntar, André, só para não passar, você falou assim, ó, teve uma preocupação muito, que eu achei sensacional, uma preocupação muito grande de alinhar a expectativa com o público-alvo. Então você comentou, com a alta liderança não dá para fazer 2 dias. Então vocês fizeram uma versão mais condensada, possivelmente, Perfeito. Né? E aí eu queria entender isso, né? A alta liderança foi quanto tempo, aí depois vocês desceram para a gestão, aí passou a ser quanto tempo nesse outro formato? Com a gestão a gente fez presencial, porque a gestão é assim, são os 20 que reverberam nos 80. Então, a média, essa média gestão, ela tem que estar muito no detalhe. 20 líderes da média gestão. Não exatamente 20 da média gestão, né? Essa da média a gente vai ter em torno de 100, 130 pessoas na época. É só aquela coisa dos 20 que reverbera nos 80. Tem algum... Sim. É o Pareto, né? Isso, Pareto, né? Era esse. Tava tentando lembrar esse nome. É isso aí. Foca nos 20% lá que você vai ganhar. É isso. Então, assim, esses 20% para mim, em torno de 120 pessoas. Então, essas treinadas presencialmente, de fora vem para São Paulo, também uma oportunidade de integração, né? Com o pessoal que não tá aqui em São Paulo todos os dias, na sede. Então, com esses 100 líderes, a ideia foi trazer todo mundo para trouxemos todos os 10 dias. E aí a gente foi, tipo, na quarta turma, já tinha um monte de ajuste. Porque a gente foi ouvindo e colocando as melhorias. Mas isso é bom, melhoria contínua o tempo todo, né? Então, esse olhar de melhoria contínua também é algo que ajuda demais em treinamento. Não se apegar ao projeto inicial, sabe? Eu desenhei assim, ficou tão lindo. Não sofre. Não se apaixone pela solução. Acho que é isso que você está dando. Se apaixone pelo problema, não se apaixone pela solução. Porque senão a gente se apega com a solução, que às vezes realmente ficou linda. Mas, voltando para esse cenário de mudanças exponenciais, tudo, né, altas tecnologias, tudo muda. Se eu ficar pegado, não vai dar certo. E isso vale também para treinamento. O que estão falando agora? O que precisa agora? Como é que eu ajudo agora? Então, essas 120 pessoas foi presencial. Presencial. E aí, quando você foi para o resto, foi presencial também? Aí, os demais, para as lojas, eu tenho elas, né, as pessoas pulverizadas, espalhadas. Então, foram turmas online com aula ao vivo. Online síncrono, né? Isso. E aí, eu tinha turma de manhã e de tarde. Também para não afetar a operação, porque daí vem outro desafio, que é como eu treino as pessoas... Sendo que eu não tenho muitos consultores em loja, né? Então, como é que eu também tiro essa pessoa da operação sem impactar o atendimento? É verdade. É um quebra-cabeça que é uma delícia. E tinha o kit também, porque a gente montou um kit com atividades de reflexão. Legal. E aí a gente sugere que as pessoas escrevam a lápis porque a gente muda. Então, eu faço uma reflexão hoje... pontos fortes a desenvolver. Lógico que não aqui eu tô falando rápido, né, mas não é tão simplista, né? Mas ali tem algumas reflexões, ótimo. Daqui 6 meses, se eu fizer de novo, vai estar diferente. Então a gente manda com lápis, que é para você apagar. Muito bom. Então tem o teu caderno, tem um lapisinho, tem as lâminas, né, com as premissas do programa, baralho e tal. Então, imprimir e garantir que esses materiais estejam em todas as lojas. A logística aí chegando, né? A tempo das turmas. Isso, a tempo das turmas e também que eles não abram antes, porque o povo fica curioso. E aí, se abrir antes também meio que queimava a largada de algumas coisas que a gente faria em sala de aula. Então, não pode mexer e entregar certinho no dia. Deu tudo certo. Então tem um trabalho bem divertido, digamos assim, bem animado, mas enfim, deu certo. E aí turma de manhã, turma à tarde, manhã e à tarde, porque também eu tenho que manter um ritmo dessa comunicação, né? É um treinamento, mas é um treinamento que não adianta eu te treinar hoje e te treinar daqui 6 meses, tem que ter um ritmo. Então manhã, tarde. E, por último, turmas com os administrativos. Os administrativos a gente fez online também, aula ao vivo, por uma questão dessa, né, de operação. Como é que eu puxo sem afetar. Perfeito. E quanto tempo que demorava foi... para a pessoa ser capacitada? Cada grupo foi mais ou menos de 2, 3 meses. Então, a gente foi de março até... março, abril, maio, junho... Até outubro a gente foi.
nesse movimento de treina, ajusta, volta, muda aqui. Então, de março a outubro. Então foi uma verdadeira jornada. Foi uma jornada. Porque... E agora até a fase 2 do game, né? Porque eu tenho algumas pessoas que não conseguiram participar no final do ano, eu tenho as pessoas que estão entrando. Os novos na rotatividade. Então a gente já tá com a programação 2025 de turmas. Legal. Março a gente já começa de novo. E André, achei bem interessante aqui essa vamos dizer assim, essa combinação de inteligência emocional com experiência do cliente, né? Porque normalmente a gente vê muita solução de atendimento, de experiência do cliente, mas não sei se passa desapercebido essa questão da inteligência emocional, né? E você falou de servir a si primeiro, para que isso esteja bem resolvido, para eu conseguir chegar nisso, né? Perfeito. E aí uma curiosidade, assim, todas as atividades que tinham nas turmas e tudo mais que vocês propunham, fala uma ou duas, assim, como é que trabalhava essa inteligência emocional, quais eram as reflexões que traziam, só para a gente entender um pouco mais como é que é isso conectado ao contexto de experiência do cliente, né? A gente tem conceitos, né? Então, eu passo pelo conceito e depois uma atividade prática. Tá, então, um dos conceitos é esteja aqui agora. Então, eu estou conversando com vocês, nosso pensamento, ele flutua, né? Sim, então, às vezes eu estou aqui, mas eu falo, nossa, não paguei o boleto. Só que, se isso estiver num ritmo muito elevado, eu não consigo, por exemplo, eu não consigo gravar. Se eu não tô aqui, de fato, querendo compartilhar, não vai ficar legal, né? Presente aqui na conversa. É presença. Então, um dos pontos... E o celular é um grande inimigo disso, né? Sim. Inclusive, a gente fala do celular também, no atendimento, né? Uma coisa ele tá aqui do lado, a outra ele tá lá na sua bolsa. Vocês querem... A gente dá um exemplo, a gente fez até um vídeo do... Não é do Jobs, me fugiu o nome agora da pessoa, mas né, enfim. Tem um do Simon Sinek que ele fala muito dele. Do Simon Sinek, né? Esse, a gente usa no treinamento. Falando, peraí que eu tô... só um minutinho, eu tô olhando aqui, eu não tô olhando aqui não, só vou deixar ele aqui do lado mas tô te ouvindo, tá? Aí fica falando esses comentários, mas no fundo tô olhando o celular. A gente usa esse vídeo no treinamento. Legal. Então, esteja aqui agora. Então, a gente fala um pouco do conceito dos vídeos, usa todos os recursos, né? Visual, auditivo, enfim, o clássico, né? O treinamento. E aí, vamos para uma atividade. Esteja aqui agora, uma prática de meditação rápida. Deixa eu pensar em outro que daria pra gente dividir aqui. Bom, agora, assim, de pronto, agora eu não tô lembrando, mas é sempre o conceito, como que eu aplico ele primeiro no meu dia a dia e depois no dia seguinte, tá bom, passei por todas as premissas do programa, que é estar presente, olhar para os próprios filtros. Esse do filtro é muito legal também. Filtro, basicamente, vieses. Então, eu vejo uma pessoa... Vieses inconscientes. Famosíssimos. E muito ativos, por mais que a gente não queira. Então, entra um cliente na minha loja vestido de um jeito A, B ou C, eu já faço todo um pré-julgamento e isso vai influenciar meu atendimento. Então, como a gente olha para os nossos filtros. E aí, a gente usa um áudio... O áudio parece um senhorzinho muito simples, falando com jeitinho, assim, interior, não sei o que lá. O que vocês acham? Eu acho que é um senhorzinho, interior, né? Ariano Suassuna. Porque a gente julga, né? Então, é esse tipo de provocação que a gente faz. E são provocações. É lógico que numa capacitação, que seja de um dia, 2, meio período, a gente não vai conseguir fazer um milagre. Então... aí sim a médio prazo, a longo prazo. Aí envolve a questão da mudança cultural, que você tinha comentado no começo. A gente tem um reforço e um trabalho de manutenção disso e de deixar isso vivo, porque a gente faz o treinamento e tem toda a questão técnica, né, de retenção de conhecimento. Fiz hoje, daqui a pouco eu vou lembrar 10% do que foi aplicado. A curva de esquecimento, exatamente. E não vamos fazer milagre. O treinamento não faz milagres. Ele é muito bom, ele faz muitas coisas, mas até outra coisa que a gente vai brincando no bastidor, né? Tudo treinamento. Tô com problema aqui. Dá um treinamento. Não é bem. Virou remédio para tudo. Virou remédio para tudo. E não é bem assim. É muito importante, é estratégico, né? Eu preciso capacitar, porém eu preciso relembrar, retomar, manter vivo, senão ele... E às vezes uma comunicação... E a sustentação, né? Isso ajuda. Mas é deixar vivo. Então, eu acho que uma outra, pensando também no time de TIDs, a gente
faz uma capacitação, foi muito legal, no começo do resultado, depois, poxa, mas a gente tá com esse problema de novo, mas a gente deu treinamento. Então, é porque treinamento não é milagre. Eu preciso, como é que eu vou sustentar isso que eu quero, que eu quero que se consagre, né, que vire de fato cultura, né? Muito bom. E deixa eu, aqui para evoluir um pouco a conversa, deixa eu te perguntar. Certamente quando você fez lá o diagnóstico, planejou tudo, fez as turmas, estava tudo lindo, maravilhoso. Na prática, mudou tudo. É lógico. Não é? Bom, isso é normal. É normal. E o que você mais aprendeu durante a prática, que você não esperava durante o planejamento? Olha, eu não sei se eu aprendi, mas reforçou muito o que é. Eu não sei de tudo sozinha. Isso é um fato. Né? Então a gente fala, a gente não sabe de tudo e tudo mais. Mas na prática, isso berra na sua cara. Né? Até uma amiga minha, ela falava assim, o que você não quer ver, a vida esfrega na cara. Não tem como fazer construções em treinamento, pelo menos assim, eu estou afirmando da minha experiência, do meu ponto de vista. Para mim, não tem como você construir soluções de treinamento sem estar muito perto da área cliente, da área solicitante, é óbvio, mas às vezes a gente deixa passar. A gente tem uma metodologia que a gente explora muito, chamado TBC, né? Não sei se você conhece. Não. Tira a bunda da cadeira. Ótimo, adoro. Sai da área de T&D, vai pra ponta, conversa, vai conversar. Tira a bunda da cadeira, porque senão... E aí tem uma questão que, assim, eu sempre fui... As pessoas falam que é mentira, mas é verdade. Eu sempre fui muito tímida. E eu não gostava, não quero falar, não quero... Eu sempre gostei muito do Profad, de RH, enfim, mas eu sou tímida, não gosto, não quero conversar. Eu gostava ali da minha panelinha e acabou, né? E tal. E aí o feedback que eu mais recebi, você precisa interagir mais com as áreas, e tal. E só interagir porque minha gestora recomendou, para mim não fazia sentido. Eu vou conversar com você porque vai ficar bem. Eu não consigo. Só que eu entendi o motivo. Então, acho que para nós é importante entender o motivo do porquê a gente faz as coisas. Então, quando eu entendi que conversar e tirar a bunda da cadeira e falar com as áreas não é porque eu vou ser vista como puxa-saco, sabe? Ou porque o chefe mandou. Não é político. Não é político. É humildade. Você tem que ir lá escutar, sim. Aí, quando eu entendi o porquê, agora eu vou no maior prazer. Aí eu vou feliz conversar. Mas não é porque é forçado, é porque eu entendo o propósito de estar perto das pessoas. Legal. E André, uma curiosidade, assim, então, assim, isso são recomendações que você deu, né? Mas teve algum recálculo de rota, algo que você falou assim, tô fazendo aqui, aprendi que se eu fosse começar o projeto hoje de novo, eu já faria diferente. Se tem alguma dica aí para quem tá ouvindo a gente? Deixa eu pensar, porque teve recálculo de rota durante a rota. E a gente foi trocando. Tem, né? A gente foi trocando. O próprio Waze tá aí para recalcular trocando o pneu com o caminhão andando. Então, assim, a turma de administrativos, a gente tinha o programa tudo desenhado, né? A gente fez piloto, redesenhou, ajustou, melhorou, tava tudo lindo, né? Mentira. Quando chegou na turma de ADM, a primeira turma foi um flop total. Foi triste. Ninguém falava, Cara, o que tá acontecendo? E aí... Sabe o que eu esqueci? Do público-alvo. Eu esqueci. Não é que eu esqueci, mas assim, tiveram alguns detalhes que eu precisava ter ajustado e que eu fui percebendo na hora. E eu pensei, nossa senhora, isso não tá bom. Talvez não estava tão relevante para eles, assim, a maneira, ou eles não estavam se sentindo conectados com não estavam conectados. Eu precisava ter outros exemplos. A ordem do treinamento não era aquela ordem. A ordem que a gente tinha feito, ela era muito interessante para os comerciais e para os gestores. Para o ADM não era legal. Não era legal, não fazia sentido. No meio, na turma 2, vamos trocar tudo. Muda a ordem. Então, assim, meio que teve que reconstruir o treinamento na hora. Por isso que eu falo do exercício de humildade e que eu me coloco nessa posição. Às vezes a gente acha que tá lindo, maravilhoso, que tá legal, e aí você chega e fala, nossa, não. E nesse ritmo de achar que tá muito bom, às vezes a gente esquece de revisitar o básico, quer ir lá olhar pro público-alvo, quer ver se de fato aquilo tá fazendo sentido. A gente, às vezes, acaba entrando no automático da solução. Sim, perfeito. E invertendo aquilo que a gente sempre perguntou do episódio, e aquela dica de ouro, aquilo que você falou assim, fiz isso, deu muito certo e certamente eu faria de novo. Autogestão do lado.
Legal. Alta gestão do lado. Trazer alta gestão desde o início. Alta gestão desde o início. Aquele dia da alta gestão. E uma outra coisa, não tenha medo de falar com a alta gestão. Interessante. Não seja bundão e ter medo. Bom, você falou que ia tirar a cadeira da bunda, então eu vou também. Pode falar bundão. Mas assim, não seja bundão de ter medo de falar com a autogestão. Até rima, ó, vira um jargão. Porque, e eu falo isso independente de crachá, como analista. Sim. Não tenha medo da gestão. E é engraçado, né? Nós que somos empreendedores, sócios da Rio e tal, a gente sente às vezes essa dor como gestor. Que a pessoa lá tem medo, fala, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa, me fala, eu quero ouvir. O gestor quer ouvir. Ele quer. Que eu te ajudo, e às vezes quem tá do outro lado fala, mentira, ele tá falando isso só pra parecer bonitinho. Não é. Ninguém tem visão 360 o tempo todo de tudo. E serve para treinamento. Sim. Às vezes a gente acha que tá legal, que tá bacana. Não, eu tenho que voltar a escutar de novo. A gente teve que mudar a ordem todinha dos ADMs, porque a primeira turma foi... foi triste. E agora... Pra mim, a lição é... Legal. Tenha a gestão do lado e não tenha medo de falar com a gestão. Vai lá, eles querem escutar sim, eles querem trocar sim. E se alguém for deselegante, te trata mal e tudo mais, pensa que talvez ele precise de mais carinho. Inteligência emocional tá faltando. Tá faltando. Cada um oferece o que tem. Não é sobre você. Não tenha medo de falar com as pessoas. Perfeito. Vai falar, vai perguntar, escuta, que seu programa vai ser muito mais sucesso do que você decidir tomar ações sozinho. E tem um momento aqui no nosso episódio que a gente sempre faz o papel do CFO. Tá? Eu pego o bonezinho do CFO, que é aquele cara malvado, coração de gelo, que só quer saber de números, só quer saber de EBITDA. E aí eu vou... Conhece? Até tomar um golinho de água. Sem falar nomes. Não, brincadeira. Vamos lá. Eu acho isso, André, muito bonito, maravilhoso, assim, mas, tô achando 2 dias, tô achando esse tempo, 2 meses, muito longo. Você não acha assim? O pessoal precisa vender, precisa dar resultado. Se eu tiro cada operação... Não vai atender alguém. Não vai atender. Você não acha que, assim... E, assim, obviamente, tem um custo. Não dá pra gente reduzir isso pela metade, para economizar, né? Bota o pessoal pra ver depois do horário, fazer uma coisa pra gente reduzir custo aqui. Fazer um PDF, não? Um guiazinho, mandar um guia pra eles de boas práticas? Não. Por quê? Pelo amor de Deus. Por que eu preciso investir tudo isso pra treinar uma coisa tão simples? Assim, pessoal, precisa atender bem. É isso. É isso. Vamos falar de número, então? Como é que eu vou te provar? A gente provou com o NPS, tá? A gente pegou... O nosso NPS sempre foi bom. Ok? Mas, de novo, voltando, né? Qual que era o nosso objetivo? É fortalecer a cultura da consultividade, do diferencial no atendimento. E olhando para os dados 23, 24, né? Que a gente observou? Teve uma oscilação no NPS. Eu tive momentos de queda em 24, só que esses momentos de queda foram justamente quando o dólar fez blau, e que todo mundo falou, cara, como é que eu vou bater resultado, vou vender nada, socorro, pelo amor de Deus. E a gente teve um momento de notícias de mercado que elas saíram na mídia de uma forma meio torta. Então, assim, a Travelex está indo embora. E não era isso. Não era. Só que como que isso impactou na operação foi terrível, porque imagina você tá na loja e você olha assim, a Travelex vai embora. Oi? Ninguém me falou, eu tô aqui, eu vou perder meu emprego. Cara, imagina o nervoso. Né? Mas enfim, a gente teve todo as comunicações internas, comunicações para o mercado, tal. Mas por mais que a gente fale, eu vou estar assim. Eu tenho minha conta para pagar, eu tenho meu filho para criar, tá. E olhando para esses números, talvez se a gente não tivesse feito nenhum movimento, eles seriam muito piores. E ainda assim, a gente cresceu em NPS. Nossa, que legal. A gente cresceu. E também eu acho que tem toda aquela parte... Eu tô com os dados já para apresentar pro senhor já tá preparadinho tá já para o próximo review, já tá com o kit lá para mostrar. Bom. Então assim, de fato afirmando. Eu olhei para esses números, eu dividi com a minha gestora. As oscilações são bem nos períodos de crise, dessas crises, né, de operações ou de comunicação, enfim. Mas eu não vou afirmar efetivamente, mas eu acho que se a gente não tivesse feito nada, seria bem pior. Ainda assim, a gente cresceu. E tem um ponto que eu acho que é o intangível, que a gente estava conversando também no bastidor.
A gente teve uma situação de uma pessoa de um time, que ela não estava bem de saúde, ficou internada, uma pessoa muito querida. E aí, no dia que esse público, né, teve o treinamento, a gente falou, olha, não precisa, né, porque a equipe ficou bem abalada e tal. E aí, uma das pessoas falou, não, eu quero ir, eu preciso, eu tô precisando desse tema, né. Mostra a afeição, a pessoa tá da parte efetiva, não, afetiva. Afetiva, cuidado, a gente tá falando de cuidado, então assim, eu tenho cuidados nos dois sentidos, se você quer escuta, ou se você também não precisa de um tempo, a gente entende, estamos aqui, né? Ela falou, não, eu preciso desse conteúdo, eu preciso participar. E André, curioso assim, então NPS melhorou, você já melhorou, então consegui trazer, eu vou ter um investimento sim, em kits e tal, mas onde eu ganho? Eu ganho em números, eu consigo trazer por meio de NPS, não números eu consigo trazer no intangível. Né? Não, mas eu ia fazer uma pergunta assim, será que não teve, é curiosidade mesmo, será que o indicador porque quando você falou de retenção, a gente está falando de retenção de clientes, e por isso o NPS, mas curiosidade, melhorou a retenção do funcionário também para com a empresa? Vocês chegaram a observar alguma surpresa assim ou não? Eu não sei se está exatamente, aí é que tá, né? Eu precisaria cruzar melhor esses dados, mas assim, inferindo, mais um dado para levar, mas inferindo, né, olhando para o que a gente teve de desligamentos no ano anterior, esses desligamentos não foram altos, a gente não teve um grande número de mandar pessoas ou de pessoas saindo, voluntárias, e quando a gente olha para esses números, eram pessoas ou que já o resultado já não estava, o casamento já não estava muito bom, né, tanto do lado de cá ou do lado de lá, então acho que seriam movimentos naturais. Né? Legal, então, se a gente olhar para desse aspecto, provavelmente tivemos um impacto. Porque aí que eu falo que é o intangível, que a gente sente, ainda não transformei em dado, mas é um depoimento mais bacana, que a pessoa se sente acolhida, é uma saída que não acontece. Que a gente falou no começo, é um projeto de cultura também, né? É um projeto de cultura. Não é só treinamento, é cultura. Muito bom, acho que você aqueceu meu coração e conseguiu renovar aí para o próximo ano essa verba. NPS subindo, e na crise a gente conseguir manter a empresa bem, né? Eu acho que é uma boa justificativa, né? Agora vamos para aquela pergunta que a gente faz em todo episódio. Para você, o que é a revolução da aprendizagem? Eu vou mais para o CPF do que para o CNPJ. Perfeito. Tá bom. Tá? Que eu acho que é a gente entender que a mudança, o que eu quero da minha vida, a responsabilidade é minha. Então, hoje em dia, eu vejo muito mais conteúdos relacionados a protagonismo na carreira, a gente olhar para a própria carreira, para o próprio desenvolvimento. Aí eu vou denunciar a idade. Na minha época, lá atrás, a gente não via isso. A gente ouvia que era plano de carreira, que a empresa tem que cuidar e tal. E por mais que hoje em dia a gente veja muitos conteúdos, quando eu converso com o povo da minha época, essa cultura, ela fica ali incrustadinha. Então, às vezes, a gente ainda escuta que a empresa não me viu, ou eu não fui promovida, não sei o quê. A empresa não fez. A empresa é isso, a empresa aquilo. A empresa pode fazer muitas coisas? Pode. A empresa pode fazer tudo o que ela quer? Não. Por mim, eu faria um monte de coisa que o meu CFO não vai permitir, né? E o que eu faço de melhor com o que eu tenho? E como que eu me adapto, como que eu vendo os meus projetos, como que eu me posiciono. Sim. Então, para mim, o revolucionar é muito olhar para si. E parar de olhar para o outro, não parar de olhar para o outro, mas sabe, no sentido de vitimismo, assim? Não esperar a coisa acontecer. O revolucionar é eu olhar, eu correr atrás, eu entender como eu faço. É eu ser o dono da minha carreira. Eu ser o dono da minha carreira e eu ser o dono dos meus projetos. Sim. Se eu quero fazer algo, e não é tudo que eu gostaria de fazer que eu consigo fazer na hora que eu quero. Tem coisa que eu penso hoje, que eu acho que será um grande ganho e tudo mais, mas eu só consigo implementar de 1 ano, 2, não rolou. Né? E, André, eu acho que agora, assim, primeiro case é fantástico, acho que deu para ver a dimensão e a dificuldade que é implementar isso. E eu acho que as pessoas agora vão ter uma certa curiosidade. Quem é a Andréia, tanto fora quanto dentro do LinkedIn? Meu Deus. Andréia fora do LinkedIn, assim, eu sempre brinco com os meus gestores que se for me seguir no Instagram, não me julgue, porque eu só posto meme. Então, Andréia fora do LinkedIn. Deixa eu começar a seguir. Só tem pra te falar. Então, eu já aviso, não me julgue cuidado com seus vieses, não me julgue pelo Instagram, porque eu adoro um meme.
Sou uma pessoa, então, bem-humorada. Eu tenho 2 gatinhas, não tenho filhos. Gosto de viajar, gosto de comprar moedas. Eu tô no lugar certo. Tô no lugar certo. Educação, né? Formação, sou psicóloga. Psicotraumatista nível socioeducador, que é o trabalho com grupos e não a titulação. Trabalho com uma metodologia que chama Lego Serious Play, não sei se que é com os blocos, facilita a comunicação. RH em torno de 15 anos, mais ou menos, não necessariamente só em T&D, mas de diversos subsistemas, indústrias diferentes, então tecnologia, serviços e afins. Essa ainda eu acabei voltando para a parte LinkedIn, mas na parte pessoal, acho que é isso, uma pessoa que entendeu como aprender a gostar de pessoas e como isso faz sentido na minha vida, na vida do outro, e o quanto o autoconhecimento é importante para a gente levar as nossas necessidades à frente sem se deixar levar pelos discursos de LinkedIn. Sim. Porque a gente vê o post no LinkedIn, é a coisa mais linda. Pessoal de home office. É tudo lindo, é tudo maravilhoso e tal. E para mim, como é, né? Então, acho que eu fui também aprendendo a como olhar para o mundo com o viés do que eu acredito e como eu vou trazer isso. E aí só um pequeno corte, um pequeno detalhe, tive conversa com outro gestor, mas você acredita nisso? Vai dar certo? Às vezes não vai dar, mas eu não posso esquecer do propósito. Então, o meu propósito é ver melhorias, é ver melhoria contínua, é ver que alguém conseguiu se sentir acolhido. Isso me acolhe também. Acho que também é alguém que tenta oferecer que cada um encontre aí os seus propósitos e as suas melhorias internas. Legal. E uma ex-tímida, né? Porque aqui você é uma simpatia total, zero timidez. Então, uma ex-tímida. Eu acho que eu fui entendendo o propósito. Sim. Então, assim, tem alguém de T&D que escute esse conteúdo e possa ser inspirador, ou queira trocar ideia depois. Que isso gostoso. Muito claro, né? Se contextualizar o porquê pra você dá um jeito, né? Se você comprar o porquê, se eu comprar o porquê, tá tudo certo. E eu gosto da troca. Então, talvez se eu viesse aqui, vamos lá no podcast, eu não vou. Mas é pra contar o case. Então eu vou. Eu vou feliz, então. E se for pra compartilhar meme também, né? Com certeza, com certeza. Adoro. E até se a pessoa que estiver ouvindo quiser, pode ser até compartilhar meme, mas se quiser fazer benchmark com você, onde que a pessoa te acha? Pode no LinkedIn, acho que vai ser mais Perfeito. adequado. Qual o seu arroba? Eu tô como André Araújo, né, no LinkedIn. Acho que como tem muitas Andréas Araújo, acho que se colocar André Araújo Travelex, aí aparece rapidinho. Perfeito. Então, se você quiser fazer a benchmark com a Andréia, pode procurar lá. Se quiser saber de memes, aí é no Insta. Aí é no Instagram. Aí no Instagram é Dea Araújo. Aí é o mais divertido. Aí é a patifaria. Muito bom. Andréia, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Acho que Obrigado pelo bastante aqui. Eu anotei bastante coisa aqui. Opa. E obrigado mais uma vez. Obrigada a vocês pelo convite. Muito bom. Nilson, que episódio, né? Um episódio que começa a falar de experiência de cliente, quando você vai ver, tem tudo a ver com a cultura da empresa, tem a ver com o negócio, com o mercado se transformando. Mudando, né? E uma aposta no diferencial sendo atendimento pessoal. Gostei muito, é o consultivo. A gente às vezes esquece, né? Porque por mais que tem, até se colocando, né, no prisma da empresa, tudo que está chegando, digital, todas essas transformações, será que o humano, o contato humano não tem o seu valor? E aqui está uma aposta que a experiência do cliente, né, como a Andrea contou, ainda tem gente que quer ir na loja, quer ver, quer conversar, quer entender. Então, assim, olha aí a experiência do cliente como uma forma de retenção do cliente, né, e retenção de negócios. Do funcionário, porque o tema todo foi inteligência emocional para uma experiência incrível, né? Então, como que você... Acaba que você transforma o colaborador para que ele melhore a experiência do cliente, né? E eu gostei muito de, primeiro, começa com alta liderança, né? Meio-dia lá, com C-level, para eles entenderem. Depois, vamos para a turma de gerente, 2 dias com gerentes. Depois, uma turma de 120 pessoas. Depois vai e chegando até todo mundo. Né? Eu anotei aqui, assim, a grande dica de ouro, né, que a Andrea deu. Eu falei, o que deu muito certo? Ela falou, trazer alta gestão para o meu lado desde o início. Então, né, a liderança, a gente fala, se a alta liderança está comprada, acho que meio caminho tá andado, né? O desafio de logística dos kits, também, anotei isso.
não é? E a mudança constante. Viu que o conteúdo de gerente não atendeu ao administrativo, troca, né? Muda. Melhoria contínua, então, né, nas entregas. Melhoria contínua. E gostei também você falar com a autogestão não é ser político, mas sim é você saber que eles querem ouvir e você até falar com as outras pessoas, não é ser político, é ser humilde. Sim. Né? Então você absorver conhecimento e não ter medo de falar com a autogestão. Foram alguns pontos aqui que eu anotei. Não, muito legal. E um que às vezes até passa desapercebido no exercício do CFO, que eu anotei também, tudo bem que a gente força a barra aqui, a ideia é exercitar a argumentação, exercitar a criatividade para convencer o CFO, e naturalmente as respostas vão ser sempre financeiras, ou aonde eu pego ele para uma variável de negócio, mas não podemos esquecer, pode ser que tenham, pode ser não, na maioria das vezes também tem ganhos, que a André usou a palavra muito bem, intangíveis, então nem tudo dá para materializar, então por que não numa argumentação, por mais que seja com o CFO, por que não falar também dos ganhos intangíveis, dos depoimentos, né, da parte talvez ali que emocionalmente faça com que o colaborador se conecte mais com a empresa, né? E ela até levou um dever de casa para ver se o turnover caiu. Se o turnover caiu. A minha suspeita é que sim. Muito bom, muito bom. Nilson, mais um episódio, mais um case, né, bem diferente, olhando para a experiência do cliente. É isso aí. E se as pessoas quiserem te procurar? Vamos lá, também para troca de experiência, talvez eu não tenha tantos memes quanto a Andrea, mas eu posso procurar, mas estou no LinkedIn como Nilson Figueiredo e no Instagram com @Nil_Figueiredo. Se quiser meme de home office, pode, você tem alguns, pode né? seguir. Você tem alguns. @Richard Show em todas as redes. E também não esquece de seguir a Revo, @SomosRevo, para você estar lá por dentro de tudo que a gente está fazendo. É isso aí, isso aí. Mais um episódio, espero que você tenha coletado alguns insights aí. E, Richard, o que a gente aprontou aí pro próximo episódio, hein? E aí, o que vem por aí? E no nosso próximo episódio, vamos para o mundo das concessionárias. Vamos explorar... Setor automotivo aí, ó. Exatamente. Vamos explorar um case bem interessante, que é voltado para pós-venda e atendimento. Mas, nesse case aqui, não bastava a pessoa ter conhecimento. Só conhecimento, né? Só conhecimento. A pessoa precisava sentir a dor. E aí tem uma grande jogada de mestre aí, que fez a turma, de fato, sentir a dor das promessas não cumpridas. Mas, para descobrir mais, você vai ter que assistir esse episódio. Agora vai ter que ouvir. Ficou imperdível, hein, pessoal? Estaremos com o Rogério Quelucci, que é professor, consultor, palestrante e especialista em gente, que foi quem liderou esse projeto. Não perca o próximo episódio do RevoCast.